Olá pessoal, bom dia. Vamos recapitular um pouquinho da aula passada que nós estávamos dando e continuar com a aula seguinte. A aula passada nós demos regras de sinais de adição e subtração. Aqui, olha só, calculando a modéstia cristã com regras matemáticas de sinais. Ó, o cálculo, né, que é o... Nós estamos falando sobre Levítico. Regras de sinais, subtração, adição e multiplicação e divisão. Vamos ver dos dois jeitos. Sinais iguais, na subtração e na adição, sempre soma. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais também sempre soma. E sinais diferentes, subtrai e dá sempre negativo. Aqui, ó. Diferente, subtrai e dá sempre negativo. Agora, sinais na multiplicação e na divisão. Vamos ver em Levítico e em Mateus, o ensino de Jesus. As leis de Moisés, amar o próximo, afastar-se do ímpio. De Jesus, amar o próximo, afastar-se do ímpio. Porém, aqui, Jesus também ensinou não somente afastar do ímpio, ele ensinou o quê? Chegar-se, atacar, chegar para evangelizar, chegar nas pessoas que estão do lado contrário de Deus, chegar de frente para evangelizar, a guerra espiritual, chegar de frente. E aqui, em Levítico, Moisés ensina a santidade, por isso é para se separar. Por exemplo, um ex-alcoólatra vai evangelizar um ex-alcoólatra, às vezes ele cai em pecado, entendeu? Porque é uma guerra, então é melhor afastar. Mas se uma pessoa nem conhece álcool, nem nada, ele pode evangelizar os alcoólatras, que não tem problema nenhum. Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque da outra vez nós tivemos a aula seguinte, Levítico e Mateus. Olha só. Em Gênesis, o servo pediu água à moça e ela deu a ele e os camelos. Abraão, ele pediu um servo dele para encontrar uma noiva para Isaac. Aí este servo, ele pegou e não conseguia encontrar uma boa noiva para Isaac, que tinha que ser uma moça que servia a Deus na cidade dele. Aí então ele orou para Deus e falou: Deus, a moça que der água para mim nesse poço, esta é a moça que serve ao Senhor. Aí ele foi, viu uma moça e falou: moça, me dá água desse poço. A moça deu água para ele e deu também para os camelos, que era um serviço muito pesado. Então ele agradeceu a Deus, porque aquela moça, ela fez um serviço tão pesado e servia a Deus. Então ele escolheu ela como a esposa para Isaac, Rebeca. Só que aqui, para pegar a água do poço, não significa só pegar a água do poço. É como se fosse uma parábola. Pegar água é como uma pessoa, ela era como uma pessoa que evangelizava, que entregava a palavra de Deus. Então, este cálculo aqui que ele fez em Gênesis, está calculando o coração dela, o caráter, entendeu? É o caráter da moça. E aqui em Coríntios, as mulheres não podem falar nas igrejas, como ordena a lei. Quem passou essa mensagem foi Paulo, porque Paulo, ele perseguia os cristãos e ele era defensor da lei. Aí, quando ele passou para ser cristão também, ele continuou defendendo a lei. Então, nessa mensagem aqui, ó, que ele escreveu, as mulheres não podem falar nas igrejas, como ordena a lei. Ele está calculando o social, a igreja, a sociedade, e não o caráter das pessoas. Está calculando a sociedade, o comportamento social. Aqui ele está calculando o indivíduo, o interior da pessoa. E ela, essa moça que pegava água no poço, é como se fosse uma pregadora. Porque Jesus falou para a mulher: pega a água do poço para mim.
E se você beber dessa água, você terá mais vida. Ela saiu de lá e saiu evangelizando. Ela se tornou como uma pastora, aquela mulher. Então, essa é a mensagem aqui em Gênesis, está calculando o caráter da pessoa, entendeu? Na época da lei. E da outra vez, deixa eu ver aqui. Da outra vez que eu falei, em Levítico eles calculavam o quê? Aqui, o social, não é? E em Mateus, Jesus ensinava a calcular o caráter. Só que Abraão, as mensagens de Abraão é mais calculando o caráter também, assim como Jesus. Só nas mensagens de Moisés que calcula mais o social. E aqui em Mateus, ó, em Coríntios, Paulo, ele era acostumado a defender tanto a lei, quando ele passou para ser cristão, ele também ele ensinava na igreja mais ou menos como na lei, no social, tá vendo? Que é o contrário. Então é somente essa que é a mensagem que eu estou dando para recapitular a aula passada, que não somente a lei calcula o social, mas alguns cristãos também, eles falam de moral não pelo caráter da pessoa, mas pelo social. Agora é a próxima aula que eu vou dar de hoje. Esse aqui nós estávamos só recapitulando a aula passada. Ó, hoje nós vamos falar de escolhas de parceiro, continuação, de filhas de pastores, que são as moças do cotidiano, todas nós. Aqui vou dar uma reflexão sobre a divisão, regra de sinal na divisão. Um show secular é dividido em 50% para gospel. Um show secular é dividido em 50% para gospel. Dá quanto? 50%. Então dá negativo, porque nas regras de sinal de divisão, ele dá sempre negativo, porque misturou o santo com o profano, então não ficou puro. Ó, um show gospel dividido 50%, secular dividido 50% para gospel, ficou misturado, não ficou santo. Agora multiplicação, só uma recapitulação. Priscila louva a Deus com 2 hinos em 3 shows seculares. Então, 2 positivo vezes 3 negativo é igual 6. Multiplica, então dá negativo, porque ó, ela cantou 2 hinos a Deus em 3 shows seculares, dá igual? Ficou misturado, tá vendo? Ficou profano, não ficou santo, não ficou puro, ficou misturado. Então não tá, isso aqui é uma mistura, não é uma evangelização. Então tá dizendo que a santificação, ela é uma separação, e aqui não está separado. Regra de sinal, multiplicação e divisão. Digamos que a Pri é uma filha de pastor e o Udi não. Vamos inventar uma história. Ela fica na igreja. Aqui, ela está na igreja com o pessoal louvando a Deus. E ele, digamos que esteja na prisão, na cadeia, um lugar onde tem muita perturbação. Priscila sai da igreja e vai procurar marido no presídio. Digamos que ela sai daqui e vai procurar namorado aqui. Mas digamos que eles não têm um vínculo, um histórico, não eram conhecidos. Ela sai somente para se divertir aqui. Vamos ver como que fica. Ela sai aqui e vai para cá. A Pri, positivo, porque ela está louvando a Deus entre o povo santo. Então, dá multiplicação ou divisão. Igual, digamos que ele negativo. Aqui eu fiz isso como mais e menos, mas tá errado, né? É 10 vezes 15. Mas deu negativo, tá vendo? Porque misturou. Agora vamos fazer o contrário.
Yud sai da cadeia e vai procurar casar na igreja. Aqui ele sai daqui e vai para cá. O que que vai dar? Aqui de novo eu fiz como mais e menos, mas é dividir ou multiplicação. Vai dar positivo. Por quê? Porque ele sai daqui e vai procurar melhoria, vai para a casa de Deus, procurar melhoria. Então é positivo, porque quando ele sai daqui, ele já sai procurando a transformação para o azul. Então fica todo azul. Porque sinais na multiplicação e na divisão, ele tem que ser a mesma cor para dar positivo, para dar puro. Se for diferente, dá sempre negativo. Então é um casal que se forma. Aqui vamos ver a Camila. Vamos recapitular regras de sinais de mais e menos. A Camila, ela estava tomando banho no rio com o Domingos. Aí ela viu a correnteza e puxou ele. Só que como ela era mais fraca que ele não veio. Ela puxou, mas não teve força de tirar ele. Então, a força dela, digamos que é 40 e a dele 50. Então, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, quer dizer, é como, por exemplo, uma moça que não escolhe um rapaz. Não quer o rapaz. Aí ele fala, por que não me escolheu? Mas é por causa que não compartilhou. Por exemplo, ele é muito tímido. Ela, eu vou ficar com um rapaz muito tímido, eu também sou tímida. Então, é um motivo. Eu sou... por exemplo, o rapaz, ele não quer a moça. Fala assim, essa moça, ela é muito rica para mim. Eu não tenho capacidade, assim, de dar tantos presentes para ela. Então, é uma conta que cada um que se fez, que não teve compartilhamento. Não deu positivo. Alguma coisa no outro é maior, que não dá força para eles seguirem juntos. Um puxou o outro, mas não teve força de seguir juntos. Agora vamos um casal social. Regra de sinal, multiplicação e divisão. Esse aqui, digamos que isso aqui, ele é um filho de pastor, ele quer ser pastor e ele quer casar com uma moça para dirigir uma igreja com ele, para ser pastora também. Então, é um casal que ele tem que ser exemplar, um casal social. Esse aqui é um rapaz que também ele tem um dom de ser pastor, só que ele também é filho de pastor. Só que ele fica na portaria, ele fica servindo água para os outros, ele não tem tanta vocação de dirigir, de ser líder, ele não se importa. Então, ele está com as moças da rua, qualquer moça, mas ele também tem um dom de pastor, os dois têm um dom de pastor. Esse aqui, como ele é um casal social, então nós vamos calcular aqui, a sociedade. Ele não pode casar com a moça assim, eles não podem fazer isso, mas a questão é a implicância popular, porque eles é exemplo para o povo. Esse aqui, eles têm mais liberdade, mas porque eles não estão se importando com o social. Ele vai para a igreja, fica na portaria, serve água para os outros, ajuda os outros, mas não se importa tanto em liderar, em estar como exemplo na frente. Mas os dois têm um dom de pastor. Aqui, dançar conforme a música. O primeiro, casal social, eles dançam valsa. Na regra da valsa, o homem domina, a mulher destaca. Se o homem não tiver liderança na valsa, a dança não vai se formar. Então, e eles não podem errar o passo, porque é um casal que não vai se formar. Aí, como vai ficar? Eu fiz também como mais e menos, mas é multiplicação. Iria dar 200 negativo. Negativo também, porque eles têm que dançar o mesmo passo. O mesmo passo, eles não podem errar o passo. Isso aqui. Esse aqui dá mais e menos a conta. Esse aqui dá positivo. Mesmo que ele escolher uma moça no setor que seja um pouquinho diferente, mesmo assim ele continua sendo pastor. Só que, no caso, ele pode ser pastor evangelizando os mendigos, como missionário.
Ele não precisa estar exatamente na frente de uma igreja, mas ele continua tendo o dom de pastor, de servir as pessoas e de levar as pessoas para Deus, entendeu? Mesmo que o social não vê como um líder, mas ele faz o trabalho de um líder. E mesmo a esposa dele sendo um pouquinho diferente, os dois juntos saem fazendo a obra de Deus. Mesmo os dois têm um dom de pastor. Mas esse aqui é o social, que está exemplar para o povo. Agora eu falei que nos vídeos eu sempre vou mostrar alguém que possa seguir. Esse aqui é a última mensagem que eu estou dando, mostrando uma pessoazinha que é melhor do que eu, que também pode falar sobre Deus melhor do que eu, para vocês aprender com ela. Chorando, Yudi conta que Deus falou com ele através de uma criança no trânsito. Então ele contou que ele estava querendo ver Deus, mas ele não conseguia conhecer Deus. Então ele orou e falou: Deus, eu quero olhar nos teus olhos. Aí o menino vendeu um lanchinho para ele no trânsito. Quando ele olhou nos olhos do menino, aí ele começou a chorar e fez o vídeo dizendo que ele viu Deus nos olhos do menino. Aí em outra ocasião, ele levantou de madrugada para orar e estudar a Bíblia. Colocou um monte de livro na mesa para estudar, mas não conseguia estudar a Bíblia. Aí então ele sentiu Deus falando com ele, só ora. Então ele fez o vídeo, olhou os rostos dele e falou: eu estou vendo Deus nos meus olhos. Nós estamos nos comunicando através do olhar. Então, agora a gente fechamos esse ensino sobre matemática. Nós não vamos falar agora sobre matemática, eu vou falar agora sobre poesia, interpretação de poesia. Eu vou fazer uma música, fazer uma poesia com as mensagens dele. Como ele fala que não conhece, não sabe falar muito bem, mas eu vou falar todas as mensagens, as filosofias, a pregação dele nessa mensagem que eu estou dando. Eu já conheço, então eu já vou passar para vocês a limpo. A poesia eu vou fazer agora. Olha só, Yudi, ele era um policial. Aí, ele sempre procurava prender um bandido e o bandido fugia. Ele prendia um e o bandido fugia. Aí ele viu um bandido muito difícil de pegar e ficou perseguindo esse bandido. E esse bandido, ele chegou perto desse bandido e esse bandido escapava. Aí ele deu um tiro e acertou na boca do bandido, começou a sangrar. Isso significa o direito de permanecer calado, não dá o direito do outro falar. Aí esse bandido fugiu para o hospital, ele foi atrás no hospital. O hospital é a igreja, a casa de Deus. Aí quando chegou no hospital, ele mesmo assim, ele correu no corredor atrás do bandido para perseguir o bandido. Falou assim: agora eu pego esse bandido. Aí o médico foi chegando todo de branco assim na frente e parou mais para frente, assim como se dissesse: aqui a autoridade sou eu. Aí ele parou assim de frente. Quando ele olhou para o bandido se retorceu todinho e o olhar do bandido mudou. Aí o bandido falava assim: ele é inocente, sou eu que está aqui, bate em mim. E já não era mais aquele bandido que estava falando, era uma possessão. Então, quando ele ouviu, ele olhou nos olhos do inimigo e ele falava: bate em mim, sou eu que estou aqui. Então ele começou a lembrar dos direitos humanos, dos povos que dizia que os adolescentes com 18 anos é inocente, e tudo aquelas filosofias que o perturbava, perseguindo os bandidos. E ele estava falando olhando nos olhos do inimigo. Aí então ele perdeu as forças, soltou a arma, virou as costas e foi embora. Aí ele subiu diretamente lá naquele monte que Moisés orou para Deus, querendo ver o rosto de Deus. Aí ele subiu, segurou na fenda da rocha e orou a Deus. Disse assim: Deus, eu quero ver os teus olhos. Hoje eu vi os olhos do inimigo, mas agora eu quero saber quem é tu. E ele era policial, falou: eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero olhar nos teus olhos, Deus. Aí ele ouviu uma voz no coração dele, na mente, dizendo assim: você não me vê? Você não me conhece? Eu estou em tantos olhos, eu estou em tantos
tantos olhos. Aí ele soltou a fenda daquela rocha, caiu de frente no chão de joelho e começou a chorar muito, desesperado. Aí levantou o rosto e fez a oração assim, dançante. Teus olhos estão em meus olhos. Teus olhos estão em meus olhos. Se os teus olhos, Deus, estão em tanta gente, teus olhos também estarão em meus olhos. Tudo eu posso ver, pois se os teus olhos estão em meus olhos, teus olhos em meus olhos.